o Brasil não está feio na foto, não. O Brasil, esse país é gigante, né? Nós temos que considerar isso. E aqui tem de tudo. Aqui tem gente, empresas, profissionais, realizando processos BIM bastante avançados já. Mas tem uma coisa, nem todo mundo fala sobre isso. Algumas empresas e alguns profissionais ainda olham para isso como um diferencial competitivo e tem um pouco de dificuldade de publicar, de compartilhar essas informações. Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Conexão OEC, podcast do Programa de Inovação da Construtora. Aqui a gente conversa com gente ligada a startups, tecnologias, metodologias BIM, enfim, todos os assuntos que são importantes para os nossos ganhos de competitividade. Bom, hoje eu vou conversar com o Wilton Catelani. O Wilton Catelani é consultor estratégico de BIM. Ele é engenheiro civil pela Universidade Federal de São Carlos e MBA pela Fundação Dom Cabral. Ele foi um dos fundadores e é o primeiro presidente do BIM Fórum Brasil, autor da coletânea Guias BIM, publicada pela CEBIC. Wilton coordenou a capacitação em BIM de gestores e servidores públicos do programa Construa Brasil. Foi coordenador geral de Economia Digital e Produtividade Industrial no Ministério da Economia. Ele também trabalhou como consultor na implantação do BIM no programa ProArt do DENIT. Enfim, uma super carreira. O Wilton, que já está aqui agora ao meu lado, ele também trabalhou na Autodesk, atuou como Industry Business Development Manager na Autodesk, gerente na Accenture, trabalhou na Shell do Brasil e na América Latina e diversas outras empresas. Wilton, uma verdadeira honra, um prazer tê-lo aqui conosco. Oi, Cláudio, tudo bem? Bom dia. Prazer é meu, Cláudio, prazer é meu. Muito obrigado. Wilton, vamos começar pelo cenário assim mais, eu diria, macro. Como é que você vê a importância do BIM numa verdadeira revolução na indústria de construção? É verdade que ela está revolucionando? Qual o grau de profundidade das transformações que o BIM está promovendo aí no mundo? Sim, Cláudio, eu acho que a gente pode dizer que a adoção de processos BIM é uma macro tendência no mundo inteiro, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender esses conceitos, né? E confundem BIM com o uso de um software específico, né? Mas a verdade é que esse método, essa forma de trabalhar, ela já era utilizada em outras indústrias e até em alguns segmentos da indústria da construção que podiam investir mais nos projetos, que precisavam, por alguma circunstância, uma dificuldade logística, uma dificuldade de ritmo, precisavam investir mais nos projetos e nas especificações. Só que tinham outros nomes. E aí, com a evolução dos softwares e dos hardwares, porque nós precisamos de computadores com maior capacidade de processamento para rodar esses softwares BIM, para realizar processos baseados em BIM, né? Mas é uma tecnologia baseada em objetos, algo que já tem sido usado, de novo, em várias outras indústrias. Aquelas que repetem projetos, né? A manufatura, por exemplo, que repete o projeto de um carro, de um avião, de um eletrodoméstico, né? Então, naqueles nichos onde eu tenho uma escala ou uma complicação logística, imagine a montagem de uma plataforma offshore, né? O erro é muito caro, né? Então eu preciso investir mais num método de projeto, num método de estruturação de informações que seja mais preciso, né? Então ganhou esse nome de BIM, ficou acessível
para a indústria da construção. Esses softwares e esses hardwares agora são acessíveis. E ganhou esse nome para a indústria da construção. Né? E existe uma tendência global de governos de exigirem que empreendimentos de construção financiados com recursos públicos sejam desenvolvidos em BIM. Então, existem esses chamados BIM mandates, né? Os mandatos BIM, que governos de diversas regiões, diversos países têm criado. E o Brasil não é diferente, ele também tem uma estratégia escalonada de exigibilidade do BIM. Começou com o governo federal, mas a gente já vê outros níveis, outras esferas governamentais também criando os seus BIM mandates. E aqui gostaria de aproveitar e fazer um parênteses, né? Esse termo BIM mandate tem sido mal utilizado no Brasil, porque BIM mandate só é aplicável para governos, na esfera pública, e a gente costuma usar BIM mandates de uma empresa. Por exemplo, o BIM mandate da OEC. Não é esse o termo correto. O termo mais adequado, e aí já aproveito para dizer que talvez a principal novidade que nós tivemos nesse mundo do BIM foi a recente publicação de uma série de normas ISO. Então, são a série de normas ISO 19650, que trazem as boas práticas, melhores práticas de gerenciamento das informações, inclusive com o uso do BIM, para empreendimentos de construção. São específicos do nosso segmento. Né? E aí, segundo essas normas, em vez de BIM mandate, quando a gente está falando de uma corporação, a gente tem que falar de requisitos de informações. Então, o conjunto de requisitos de informações da OEC, que ela exige para que seus terceiros, seus prestadores de serviços desenvolvam seus projetos com base em BIM. Então, aproveitando, né, o termo novo, mas é uma macro tendência global. Vários governos, e o Brasil não é diferente. Na América Latina também temos muitos casos, né? Temos até uma rede de governos tentando colaborar. É uma macro tendência global, que significa a digitalização dos processos usados na indústria da construção. A indústria da construção é muito tradicionalista, é uma das que menos usa tecnologia, né? E então recebeu esse nome, né? Building Information Modeling, modelagem das informações da construção. Bem interessante. Eu queria pegar esse ponto aí, Wilton, e eu quero muito ouvir sobre o BIM Fórum Brasil, mas antes de chegarmos lá, eu queria aproveitar esse gancho. Qual é a sua avaliação, pela sua experiência, do grau de dificuldade de implementação dessas metodologias nas construtoras brasileiras? Claro que eu estou sendo geral e devem ter construtoras e construtoras, cada uma num grau de maturidade tecnológica, etc., deve ser bastante diverso. Mas, no geral, como é que você enxerga esse desafio? Então, Cláudio, esse assunto do nível de maturidade, nós temos muitas referências, muitos estudos já publicados sobre isso. E um dos principais pesquisadores desse assunto se chama Bilal Sukkar. Ele tem vários conteúdos e abordagens para medir o nível de maturidade BIM de uma pessoa, de um profissional isoladamente, ou de uma equipe isoladamente, de uma empresa isoladamente, ou então de um conjunto de empresas, porque essa é uma característica dos empreendimentos de construção. Ninguém constrói nada sozinho, né? Eu sempre tenho várias empresas envolvidas, vários envolvidos trocando informações, né? E aí o que eu poderia te dizer, né? O Brasil não está feio na foto, não. O Brasil esse país é gigante, né? Nós temos que considerar isso. E aqui tem de tudo. Aqui tem gente, empresas, profissionais, realizando processos BIM bastante avançados já. Mas tem uma coisa, nem todo mundo fala sobre isso. Algumas empresas e alguns profissionais ainda olham para isso como um diferencial competitivo e têm um pouco de dificuldade de publicar, de compartilhar essas informações.
Sob o meu ponto de vista, isso é uma coisa que não vai durar muito, porque, de novo, a gente precisa fazer em conjunto. Os processos são realizados por equipes. Ninguém faz nada sozinho nessa indústria. Não é? Então, o ideal é que nós façamos juntos, e o ideal também é que a gente use normas, que a gente use padrões, e padrões que já estejam dentro dos softwares, que sejam padrões já praticados. Então, sempre que possível, né, eu sempre recomendo, olha, se existir uma ISO, estude essa ISO primeiro, né? Não tente reinventar a roda. Isso é crítico, é crucial para que a gente possa evoluir no nosso nível de maturidade. Se eu uso um padrão próprio, um padrão meu, que eu desenvolvi, pode até funcionar, mas aí eu trago para mim a responsabilidade de divulgar esse meu padrão, de ensinar os demais como é que funciona esse meu padrão. Então, não é o ideal, né? O ideal é que a gente use padrões mais genéricos, mais globais, e que, se possível, aqueles que já estejam dentro das estruturas de dados dos softwares, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de BIM, a gente está com esse foco nas informações. Então, como colocar as informações e estruturar essas informações nos objetos que representam os diversos componentes, dos diferentes tipos de construção, e nos próprios modelos, né, que são uma combinação desses objetos. Aí é que está o ponto chave importante que está relacionado ao nível de maturidade. Né? Então, tem muita gente fazendo coisa muito boa, mas tem muita gente também usando padrões próprios. E isso, até a segunda página vai bem, Cláudio. Depois começa a se revelar como um problema e aí você tem dificuldade para evoluir, para dar os próximos passos. Né? Porque a gente costuma dizer que o início da transformação digital da indústria da construção começa com BIM. Não tem jeito, começa com BIM. E aí não para mais. E aí eu tenho a possibilidade de integrar BIM com ERP, BIM com GIS, BIM com outros sistemas e outras metodologias, que aí sim vão acelerar a maturidade digital da nossa indústria. Começa com BIM, mas não acaba com BIM, é só o início, são os primeiros passos. Foco na informação e como ela é estruturada dentro dos modelos, dentro dos objetos. Mais ou menos isso. Muito bom. Eu gostaria de sublinhar disso que você falou, embora toda a fala seja preciosa, a questão do movimento de ecossistema, digamos assim, né? Estou usando essa palavra, e, ao mesmo tempo, a preocupação com a conectividade. Eu estou usando palavras... Interoperabilidade é o termo que... Pois é. Então, é interessante, qualquer brasileiro que faça uma pequena viagem vê como nós temos padrões só nossos de, sei lá, tomadas, né, elétricas, plugs, enfim, como é importante se a gente pudesse estar conectado com muito mais facilidade com padrões internacionais, e eu estou usando um exemplo, evidentemente, muito simples para sublinhar o que você está falando. Bom, eu já estou pensando aqui na questão de cultura organizacional, mentalidade do ambiente, mas antes da gente chegar lá, vamos falar finalmente do BIM Fórum Brasil, porque senão, porque cada resposta que você traz, Wilton, já me lembra de outras questões. Vamos falar do BIM Fórum Brasil, porque eu imagino que vocês se encarregam de todas essas questões, né? Pensando exatamente, como eu disse, no ecossistema da construção, né? Fala para a gente aí, como foi a ideia de fundar, o seu papel como primeiro presidente dessa entidade e quais são as atribuições e o que vocês entregam para a sociedade, enfim, de valor. Perfeito. A ideia de criação do BIM Fórum nasceu durante o desenvolvimento da estratégia do governo federal. O governo convidou alguns especialistas que trabalharam voluntariamente para ajudar a desenvolver a estratégia BIM-BR. Todo esse escalonamento, né, essa estratégia tem 3 datas importantes, que é 2021, exigibilidade do BIM para projetos. 2024, projetos e gestão de obras. 2028, projetos, gestão de obras e gestão de ativos já construídos. Porque esse é um ponto importante, né? O uso do BIM
Não é só uma forma diferente de fazer as coisas, de realizar os trabalhos, os fluxos de trabalho da indústria da construção, mas ele também gera entregáveis diferentes, né? Com o CAD, com a tecnologia anterior, eu gerava documentos fragmentados, que era difícil manter a coerência entre um desenho e uma tabela, e um texto, uma especificação. Com o BIM, a gente gera modelos que são uma simulação daquela construção. Então, com esses modelos, eu posso fazer mais coisas do que eu só fazia com desenhos e documentos fragmentados. Então, durante o desenvolvimento da estratégia, teve um dia que nós nos dedicamos a entender e tentar antecipar o que seria preciso fazer para aumentar a maturidade BIM do país como um todo. E aí foi muita coisa. Nós mapeamos muita coisa, né? E aí os especialistas, né, na hora do almoço, conversando com a líder do governo, da época era do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior, a Thalita Saito, né? Nós falamos, nossa, Thalita, tem um monte de coisa para fazer, né? Será que o governo pode ajudar? E ela nos devolveu essa provocação, dizendo assim, claro que o governo pode ajudar, mas é muito difícil falar com vocês, porque a cadeia da construção é imensa. Então, vocês não se organizam. Vocês precisam se organizar. E como o BIM é transversal na cadeia, foi daí que surgiu a ideia de se fundar uma instituição neutra, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, esse país de dimensões continentais que a gente tem, para tratar desse assunto. E juntar os diferentes membros dessa cadeia de produção que é gigante, né? Vai desde o cara que extrai areia, pedra, brita, né, até o sujeito do banco que financia uma unidade imobiliária, né? Então, é muita gente. Então, e aquela referência do Zucker sobre maturidade de economias, ele também já tinha dito lá, olha, quem lidera o processo de adoção BIM no seu país? Porque no Brasil, o governo federal teve um papel importante, mas o governo muda, não é? A cada 4 anos tem uma nova liderança e tal. Aqueles países que possuem uma entidade neutra e que junta a cadeia e que consegue responder a essa horizontalidade, opa, esse país tem um nível de maturidade maior. Então, a gente percebeu que a fundação dessa entidade seria a coisa mais importante que a gente poderia fazer para ajudar a acelerar a maturidade BIM do país. E foi difícil, não foi fácil, mas a gente conseguiu fazer isso. Uma provocação, assim, talvez até, digamos, um plus do nosso papo, que é o seguinte, eu imagino que as empresas de construção operam sob pressão de contratos, margens, às vezes, que não são muito favoráveis, enfim. E portanto, um cara como você, Wilton, que é um porta-voz de uma mudança, uma espécie de arautos. Vocês são os arautos dizendo, cara, olha para lá, porque o mundo já foi e a gente tem que ir também, né? Como é que você vê, e aí eu estou dizendo um plus, porque claro que não é sua obrigação, é a obrigação das indústrias, mas eu tenho certeza que você deve operar muito no apoio dessa transformação de mentalidade. Como é que você vê isso dentro das organizações? Como fazer isso chegar na linha? Porque, ao mesmo tempo, eu percebo que é uma transformação de grupo, não só do ecossistema como um todo, do CNPJ, mas dos CPFs que compõem esse CNPJ. As pessoas têm que pensar de jeito diferente, atuar de jeito diferente, afinal de contas, estamos falando de transformações de infraestrutura de informação, mas também de mentalidades, metodologias. Eu me estendi um pouco aqui na pergunta, mas para contextualizar, é quase que um pedido para você. Wilton, como é que você dá um help lá para você tocou num ponto nevrálgico, né? Porque a gente fala assim, olha, não dá para fazer BIM sem software, sem hardware, mas a gente precisa do peopleware, né? É um amigo meu que também ajudou a fundar o BIM Forum, o Rogério Suzuki, ele fala peopleware. Aqui é que está o nó.
Porque, sabe, Cláudio, você chega nas lideranças das empresas e tem lá um cara assim de cabelinho branco, que nem eu, que fez toda uma carreira, que é um cara de sucesso, e aí chega um menino lá e fala assim, ô, moço, é o seguinte, ó, tem um negócio novo aí, ó, um trem diferente que a gente vai precisar. Então, obviamente, aí está a grande questão, tem uma mudança de cultura. Só que é assim, sabe, Cláudio, as pessoas precisam entender que hoje essa indústria ela toma um monte de decisões difíceis sem informação estruturada. O pessoal, especialmente o pessoal das nossas obras, cara, eles são muito bons. Porque eles são obrigados a improvisar, eles são obrigados a contornar coisas que no mundo ideal poderiam ter sido previstas, poderiam ter sido pensadas com calma. E eles são, né, a quente, como diria o francês, eles são obrigados a reagir e não fazer a obra parar e executar algo que, com o uso do BIM, a gente consegue essa possibilidade de ensaiar. O ser humano é muito ruim de improviso, sabe, Cláudio? Se eu falar para você, vamos fazer um sapateado junto aqui, cara, se a gente não ensaiar, vai ser um fiasco. Mas se a gente ensaiar, pode ser até legal. Então, o BIM oferece essa possibilidade de que você tenha as informações estruturadas antes e eu consiga não só ensaiar aquilo que será construído, mas como será construído. Porque existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa. Né? Então, eu posso usar uma grua, posso usar um elevador de obra, num exemplo de edificações. Né? Tem várias formas de fazer as coisas. E com o BIM eu consigo simular isso. Né? Eu consigo ter informações de qualidade, estruturar. Agora, para isso tem um esforço, que é esse esforço de mudança de mentalidade. Tem que enfrentar um processo de recodificação, de reorganização das informações. Então, tem que desafiar nós sempre fez assim, né? Nós temos que desafiar isso e temos que olhar para padrões e codificações e maneiras que são as boas práticas de estruturar essas informações. Mas lá no fim da linha, vale a pena. E só para pegar um gancho no que você falou, alguns bancos, especialmente do leste europeu lá, eles oferecem financiamento a taxas mais baixas, porque entende, se o empreendimento foi feito em BIM, desenvolvido em BIM, então tem uma maior precisão, tem um menor risco. E algumas seguradoras também vão nesse mesmo trilho. Então, já tem outros setores atinando, entendendo que, embora exija um esforço, exija essa mudança, tem que sair de uma situação de conforto e enfrentar um processo de reorganização, mas é focado na informação, e lá no fim da linha eu tenho uma condição melhor de tomada de decisão, de análise. E aí o campo, a obra a gente já viu alguns projetos pilotos, né? Teve um projeto piloto que eu vi que tinha a ideia de não usar papel na obra. Então, todo mundo ia usar um tablet com as informações, os modelos, para consultar na obra. E aí as pessoas, os gerentes do projeto, puxa, tem um risco aí, hein? Será que essas pessoas vão saber, vão se adaptar, vão usar esse... Meu amigo, não teve problema nenhum, porque a hora que chegou a informação estruturada, disponível, o cara da obra aplaudiu de pé, falou, meu Deus, era isso que eu precisava, eu sofro aqui no meu dia a dia, porque não tenho as informações atualizadas, as mais recentes, na última versão. Então, é essa visão que a gente tenta construir. E, de novo, conectando coisas, conectando sistemas. O BIM não é isolado, o BIM é integrável a outras tecnologias digitais. Então, é um passo absolutamente necessário. Por enquanto, ele é uma opção. Daqui a pouco, ele não será mais uma opção, será um paradigma de mercado. Quer continuar trabalhando aqui? Vai precisar usar BIM. Ninguém nem vai discutir isso mais.
e a gente já enxerga isso acontecendo em economias mais maduras. Perfeito, me perdoe ter lhe interrompido um pouco, mas assim, é critério de elegibilidade, né? Estamos nesse caminho, inclusive, para ter acesso a capital. Você fez essa correlação. Vitor, eu queria fazer uma última questão para você, uma pena, porque por mim a gente continuava essa conversa aqui, mas eu queria fazer uma última questão sobre a sua visão de futuro, né? Bom, enfim, é muito difícil, afinal de contas. Eu lhe peço esse exercício. O que é que você enxerga aí para os próximos passos? O que é que vai acontecer nesse par BIM e ecossistema de construção, ou indústria de construção brasileira ou latino-americana? O que é que você pensa sobre isso? Então, a gente já vê movimentos, inclusive no Brasil, de cabeças de ecossistemas, né? A própria EC é uma cabeça de ecossistema. Vou dar outros exemplos rápidos aqui. Sabesp, Metrô São Paulo. A gente tem vários, eu certamente não conseguiria listar, nós temos várias iniciativas, tanto no setor público quanto no privado, de organizações que já clicaram, que já falaram, opa, eu preciso começar a minha jornada, essa jornada de transformação digital, não tem outro jeito. Mais uma vez, né, os entregáveis são outros, né? Lá no final tem um modelo, cara. Um modelo que pode ser tão sofisticado quanto eu conseguir embarcar informações. Então, esse futuro ele está muito ligado à conexão de informações de diversas fontes diferentes. Então, nós já temos empreendimentos mais avançados, de construção, instalação de sensores nas edificações, nas infraestruturas, e a coleta de dados e leitura de informações em tempo real, interagindo com o modelo BIM, interagindo com outros sistemas. Então, o futuro que vem por aí é um futuro muito interconectado. Para isso, eu preciso de padrões. Esse o clique que acho que talvez seja a mensagem que eu tenha sublinhado várias vezes aqui nessa conversa com você. Né? Quando a gente vai comprar uma televisão nova e você entra lá no site de busca, o site te oferece produtos correlatos. Por quê? Porque essa indústria já enfrentou essa questão da padronização. O nosso celular tem um monte de funções porque já estão padronizadas. E aí a construção civil ela é esse o descompasso. Aí é que está a chave. É isso que a gente precisa acelerar. Se a gente conseguir ajustar e se a gente conseguir aplicar esses padrões, em pouco tempo nós poderemos estar realmente interconectados com outras soluções e poderemos ter mais informações úteis, porque a gente também vive, né, um mundo de poluição de conteúdo, de informações inúteis. Mas a sabedoria vai estar nessa curadoria, não é? Por isso que o papel de uma cabeça de ecossistema como o AEC é fundamental, porque ali dentro tem conhecimento de engenharia. E a base precisa começar na engenharia, sabe? A base está ali, né? O que a gente precisa é reorganizar, reestruturar, para poder surfar e viver nesse futuro que já está batendo na nossa porta, né? Já tem muita coisa acontecendo. Mas é fundamental um papel como o da OEC, né? Porque a boa engenharia é a base de tudo. O BIM não deixa de ser uma ferramenta, né? Ferramenta poderosíssima, mas ela é uma ferramenta. Se eu não tiver a boa engenharia sustentando a base, é aquela velha máxima, né? Shit in, shit out. Não tem mágica, né? Então, você precisa ter uma base sólida. Isso, uma organização como a EC certamente tem um conhecimento, né, de décadas, né, de trabalhos incríveis que já foram realizados. Então, faz muito sentido que uma organização como essa embarque nessa jornada, né, comece a sua transformação, né, agora de uma forma mais estruturada e com mais longo prazo, né, olhando mais para diante.
Olha, em boa medida, eu me sinto privilegiado de alguma forma, estar trabalhando aqui nesse momento no apoio a uma indústria e a uma companhia, particularmente, em que o valor da autonomia, do arrojo, sempre foi algo diferencial e espetacular, que eu admiro muito, se deparando em um momento de novo passo de maturidade, de crescimento, onde padrões, regras corporativas e de mercado devem ser absorvidas como um novo diferencial competitivo. Eu acho fantástico, Wilson. Olha, é muito um privilégio. Wilton Catelani, muito obrigado. Cara, uma contribuição, pode ter certeza que nós lhe agradecemos muito e apreciamos muito aqui o seu rico depoimento. Muito obrigado. Eu que agradeço, Cláudio. Boa jornada aí para você e fico feliz com o convite. Muito obrigado. Chegamos ao final do Conexão EC de hoje com o Wilton Catelani, um consultor estratégico BIM, com informações espetaculares sobre esse grande movimento da indústria da construção. Sobre o autor que ele mencionou, o Bilal Sukkar, eu deixo aqui abaixo na descrição, tanto do Spotify como no YouTube, a descrição e uma conexão com a obra desse importante autor sobre maturidade BIM. Então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, dê o seu like se você curtiu essa entrevista e fique conosco aqui no Conexão.